Senhor Presidente, senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo. Chegamos ao fim do debate do programa de Governo com uma particular característica. Com a esquerda a exigir o cumprimento urgente de medidas que o país não pode mais adiar. Se não fosse piada para quem nos está a ver, é o retrato de Portugal 2024. Bloco, PCP, LIVRE, juntos com o novo líder do Partido Socialista, dizem nem mais um dia. É tudo para cumprir. Portugal está muito, muito atrasado. Pelo caminho esqueceram o essencial. E esse essencial é que quem governou Portugal durante os últimos 8 anos não foi ninguém que não estivesse nesta casa ou nenhum partido que não estivesse aqui representado. Foram mesmo estes partidos e foi mesmo este secretário-geral do PS, um dos grandes responsáveis do atraso português que hoje estamos a viver em Portugal. Por isso, ouvir a esquerda dizer que agora a direita tem esta oportunidade, que agora é o momento de fazer essas mudanças, quando durante anos tiveram a habitação a degradar-se e nada fizeram, a saúde a degradar-se e nada fizeram, a corrupção a aumentar e nada fizeram e deixaram o país no maior pântano possível no pós-25 de Abril. Esses mesmos não têm nenhum pudor nem nenhuma vergonha em apresentarem-se agora no Parlamento a dizer agora é que é, nós faríamos muito diferente. Mas chega do irónico ao cómico, com o PCP e o Bloco a apresentarem uma moção de rejeição a este governo. Mandaria a responsabilidade que quem rejeita o programa de governo apresentasse o governo alternativo. Só que não é o PS que rejeita o programa de governo. É um partido com 4 deputados que rejeita o programa de governo. 4 deputados. E um partido com 5 deputados que os acompanha. Juntos não formariam um Conselho de Ministros, mas querem mandar abaixo o Governo da República de Portugal. É a total e absoluta irresponsabilidade a que o Chega não se juntará, porque a irresponsabilidade já fez o seu caminho com António Costa, não deve agora ser repetido por Pedro Nuno Santos, Paulo Raimundo e Mariana Mortágua. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Deputados, ao dia que chegamos a este programa de governo, o país não vive, infelizmente, soluções nem de certeza, nem de estabilidade. Não o vive muito por culpa do Primeiro-Ministro que foi indigitado, Luís Montenegro. Claro que no clima criado pelo PSD, este governo tem medo do retificativo, tem medo do Orçamento de Estado e tem medo da própria sombra. Tem porque assim próprio se colocou. Porque não criou nenhuma solução de estabilidade, fugiu ao problema e agora assume poder governar com o orçamento. O pior orçamento que aqui combatemos nesta Assembleia da República e que PSD, Iniciativa Liberal e Chega votaram contra. Senhor Primeiro-Ministro, Dr. Luís Montenegro, palavras suas há uns meses atrás. Este é um orçamento Betinho e Pipi. Este é um orçamento Betinho e Pipi. Parece que faz, mas não faz. É um orçamento de impostos máximos e serviços mínimos. Ó Senhor Primeiro-Ministro, eu não quero acreditar, eu não quero mesmo acreditar de coração que vai governar Portugal com um orçamento de impostos máximos, serviços mínimos e um orçamento que nada faz. Por isso, em nome da direita, em nome da mudança e em nome da reforma, eu deixo-lhe aqui o desafio. Em nome de Portugal, vamos fazer um retificativo para resolver os problemas de homens e mulheres que querem mudar este país. À hora a que aqui falamos, os setores que confiaram na mudança e tiraram a maioria absoluta ao Partido Socialista voltam a ficar inquietos e imprevisíveis. Sim, Chega e PSD roubaram ao Partido Socialista
quase metade dos votos que este havia alcançado em 2022. Muitos destes votos transferiram-se da abstenção, mas muitos outros, da função pública, dos pequenos empresários, do mundo rural. Homens e mulheres que acreditaram em António Costa em 2022 e que transferiram o seu voto para o Chega e para o PSD em 2024. A estes homens e mulheres, sejam eles polícias, pequenos empresários, agricultores, jovens, sejam eles as forças vivas ou menos vivas da sociedade portuguesa, nós temos o dever de dar uma resposta fundamental. Temos o dever de lhes dizer que eles não têm que sair à rua como já estão a anunciar a este momento. Temos o dever de, como ontem à noite aconteceu, oficiais de justiça não têm que dormir em tendas à porta da Assembleia da República para se fazer ouvir. A esses homens e mulheres, Sr. Primeiro-Ministro, nós temos que dar uma resposta pronta e uma resposta rápida. Àqueles que trabalham e que sentiram a enorme carga fiscal do legado de António Costa e do Partido Socialista. Àqueles que sentiram que Portugal deixou de valer a pena. E àqueles que sentiram que era melhor não trabalhar em Portugal do que trabalhar, porque lá está sempre o Estado para distribuir subsídios por todos, mesmo por aqueles que não querem fazer nada. A esses nós temos um dever, Sr. Primeiro-Ministro, de lhes dizer que há mesmo um caminho diferente e que esse caminho não é feito com o medo de apresentar orçamentos, com o medo de cair na curva seguinte ou com o medo que a sombra nos engula a um determinado momento. Nós temos que resolver os problemas de Portugal, porque é para isso que fomos mandatados. Não fomos mandatados para perceber se o orçamento passa em setembro, outubro ou novembro, não fomos mandatados para perceber se o retificativo terá o apoio do Chega ou do Partido Socialista, mas fomos mandatados, e o Sr. Primeiro-Ministro foi mandatado, para dizer quando, como e quanto. Como vai dar aos polícias, quanto vai dar aos professores, como vai resolver o problema dos enfermeiros, como vamos resolver o problema da mobilidade. E deixe-me dizer-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, como olhar na cara a milhões de portugueses que nos estão a ver e dizer-lhes: vocês vão viver num país onde podem pagar a vossa casa e onde não terão todos os meses que sofrer para ter uma casa digna. A esses. Porque é isso que quem nos está a ver quer. É isso que quem nos está a ver quer. Quem está neste momento com as televisões ligadas por esse país todo, de norte a sul, nas regiões autónomas, está a acompanhar um debate e pergunta o que é que eles vão fazer por mim hoje. O que é que este Parlamento pode resolver dos problemas que me afetam a mim, à minha família e aos meus? O que é que falhou de Abril? Esse Abril de que nós enchemos a boca todos os anos para dizer 50 anos do 25 de Abril. E em casa, e em casa. E em casa, meus amigos, já ninguém quer saber disso. Em casa querem saber da pensão que não aumentou. Em casa querem saber da corrupção que aumenta. Querem saber dos salários baixos. É isso que querem saber. Em casa, não querem cumprir Abril. Porque para eles é Abril todos os dias, quando têm que pagar as contas do supermercado. Em casa eles não querem cumprir os escravos, nem andar de chaimites na Avenida da Liberdade. Querem que os filhos deles tenham uma escola segura, onde não sejam assaltados quando para lá vão de manhã ou quando lá saem ao fim do dia. Quem está a ver em Beja e em Odmira e no Porto não quer saber de Abril, quer saber da invasão de imigrantes que tem nas suas terras e que nós temos que impedir em Portugal. É isso que acontece. Agradeço aos senhores deputados que deem condições. Agradeço aos senhores deputados que deem condições. Agradeço aos senhores deputados que deem condições para que o senhor deputado André Ventura continue a usar da palavra. Senhor deputado, só um segundo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pode continuar, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. As pessoas que nos estão a ver não querem saber de celebrações de 50 anos
com comissários pagos a 5.000 euros por mês ou 6.000 euros por mês. Não querem chegar aqui e ver cravos espalhados pelo Parlamento, homens e mulheres em festa como se tivessem alguma coisa para celebrar, que não a tristeza e a pobreza para que atirámos as suas vidas ao longo dos últimos anos. Eu sei que isto custa ao agora minoritário departamento de esquerda deste Parlamento. Eu sei que custa. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, também esses desígnios falharam. E esses desígnios são também aqueles que temos que cumprir agora. Os jovens não podem ficar à espera de 2030 para um salário de 1.750 euros. Eles precisam de ter perspectivas neste país. E as perspectivas neste país não é viagens de comboio, nem estadias em pousada da juventude. É um futuro para onde possam olhar e dizer: nós queremos este país porque amamos este país. De todos estes jovens que aqui estão, eu tenho a certeza que se pudessem escolher, nenhum deles sairia deste país. Mas sabem porque é que saíram? Saíram porque ao longo dos últimos 50 anos este sistema político não lhes deu nenhuma solução para ficarem em Portugal. Nenhuma solução para ficarem em Portugal. Senhor Primeiro-Ministro, não podemos ficar a meio da ponte. A ideologia de género tem que ser combatida nas escolas portuguesas. E não podemos ter medo, pois veja que sempre o dissemos e de 1 passámos para 12, de 12 para 50 e de 50 seremos 117 daqui a uns meses ou daqui a uns anos. É preciso não ter medo. Mas, sobretudo, Sr. Primeiro-Ministro, é preciso não esquecer aquilo para que fomos eleitos. E eu gostava hoje, se nos permitissem, deixar este apelo e, ao mesmo tempo, esta saudação. Porque eles merecem e também são parte desse abril que a esquerda esqueceu. Eles merecem que este governo, que agora entrará em funções, não esqueça, e da nossa parte não deixaremos de esquecer, os militares e os ex-combatentes que fizeram este país e que merecem hoje a nossa profundíssima saudação portuguesa. Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhores deputados, esta direita venceu as eleições do último dia 10 a criticar a extinção do CEF e as políticas de imigração do Governo Socialista. O CEF foi extinto e nós dissemos que íamos reverter a extinção do CEF. Dissemos-lo todos aqui nesta casa. Não devemos esquecer aquilo que dissemos aos portugueses. Dissemos que as fronteiras voltariam a ser controladas, dissemos que o CEF voltaria a ser restaurado ou que uma polícia voltaria a ter poder sobre as nossas fronteiras. Fizemos essa promessa aos nossos concidadãos. E o Portugal de 2024 tem sido cada vez mais assolado por fenómenos de imigração profunda, descontrolada e muitas vezes verdadeiramente vergonhosa para Portugal. O repto que lhe deixo, Sr. Primeiro-Ministro, porque o Chega o apresentará nas próximas semanas, é que aceite conforme prometido, que o CEF volte a controlar as fronteiras portuguesas e acabarmos, sublinho, de uma vez por todas, atirarmos para o caixote do lixo da história a última lei de imigração e nacionalidade em Portugal. Porque é mesmo para ser diferente, deixo-lhe um desafio. Uma auditoria profunda ao Estado profundo, àquele que nos últimos anos tem sugado o dinheiro dos portugueses, aquele para onde tem ido milhões em observatórios, em fundações e por aí além. A lista de pagamentos do Estado, que tem no fundo permitido que um sistema subterrâneo viva há anos, enquanto que quem o sustenta não recebe absolutamente nada. Aquele que desde o mais baixo ao mais alto, desde a pequena autarquia até ao Estado Central, sendo que os recursos todos são sugados para serem entregues novamente aos mesmos de sempre. É que esses mesmos de sempre podem não ser a loucura da grande distribuição em que o Bloco vive todos os dias, mas são certamente os que mandam em Portugal há muitos anos.
Aqueles que por trás da cortina estão sempre lá no Obrigado, grande Sr. negócio Deputado. do Estado. E vou terminar, Sr. Presidente. São esses. E é para esses agora, é a esses que temos de ir buscar para dar a quem merece. Vou terminar mesmo, Sr. Presidente, dizendo isto. Permita-me, Sr. Primeiro-Ministro, corrigir-lhe ligeiramente o discurso. Disse o Sr. Primeiro-Ministro que terminava com uma citação de Saramago. Eu termino com uma de Camões, o nosso maior. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Que esse valor mais alto seja Portugal. Muito obrigado, Sr. Deputado.